Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje em mais um podcast da Revista Moda. Esse é ele, Rodrigues, é essa pessoa aqui da revista. Eu sou a Ana Macari e esse é o canal do Tudo Comunica Você no YouTube, onde temos o podcast Impulsionadonas. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, demoramos, mas nós começamos. Finalmente conseguimos sentar aqui para gravar. Nós somos mulheres muito ocupadas, tá? Eu tô aqui feliz da vida porque eu encontrei meu livro. A Eve comprou meu livro, acreditem? E fica ali no balcão dela. Eu falei, deixa eu aproveitar e usar a propaganda. Quem não sabe, eu sou escritora. Esse é o livro Tudo Comunica Você, que é o nome desse canal. E aqui desse livrinho mágico eu falo sobre a importância de construirmos marcas que vamos deixar no mundo, gente. Eu não falo só sobre você construir uma marca de sucesso, você ganhar dinheiro com essa marca, você emocionar pessoas. Eu falo sobre você construir algo do que você vai poder um dia se orgulhar. Então eu falo sobre marcas eu poderia até dizer que são marcas com alma, que é onde você coloca o seu negócio sabendo que você tem valores por trás, você tem uma essência por trás, o propósito por trás da marca, que é o caso da Eli Rodrigues. Ela colocou o nome dela no salão, entendeu? É Eli Rodrigues. E aí eu questiono vocês. E quando você tem um negócio que é o seu nome, pesa isso? Conta pra nós. Ele começa contando qual que é ter um negócio e é o seu nome que tá lá estampada, é a sua cara, é uma capa de uma revista, meu Deus do céu. Primeiramente, né, é um sonho realizado. A Ana sabe que alguns anos atrás, né, nós temos 28 edições e vamos falar há 26 edições atrás, né, 26 não, né, lá no começo, eu falei para ela que um dia eu seria a capa, mas falei porque eu almejava, mas não acreditando que talvez eu alcançasse. Você não estava planejando, né? Era aquele sonho. Era aquele sonho que você lança e... Eu fico orgulhosa disso. E ele, aqui, não sei se você leu esse texto, você leu? Sim. Eu contei isso no texto. Então, pra mim, foi assim estar na revista já foi assim uma honra, uma alegria imensa de estar e ter uma dedicatória, uma matéria tua falando sobre a minha história, né? Então, assim, além de estar na revista, ter uma dedicatória tua, né? Porque eu fiquei muito emocionada também com esse momento nosso, o momento do nosso, porque pra mim toda edição é um momento meu, eu tô sempre ali trabalhando por trás das câmeras, por trás das fotos, por trás dos textos, eu tô por trás de tudo. Saber que deu uma amiga na capa de uma revista, porque a gente se conhece desde adolescente, não vamos falar de idade, ninguém precisa saber. Tá pra mulher má idade, não? Não. Eu também não tenho problema, mas não sei se quero falar sobre. Mas enfim, a gente se conhece desde a adolescência, era amiga da minha irmã. Começamos a ficar amigas ali porque eu levava essa pirralhada, né, dava carona. Ela era amiga da minha irmã, gente, então eu olhava pra ela como uma menina, é óbvio. E o tempo foi passando, né? E a gente foi ficando amiga, de repente começa a trabalhar, a vida vai levando. E a gente se reencontra, adulta, cada uma na sua área e tal. E eu convidei ele para começar a participar da revista. Então, ela já arrumou para mim que, não vou dizer que foi 100% das capas, mas a grande maioria foi ela que arrumou. A grande maioria, né? Dentro da revista. Então, ele sempre foi aquela pessoa muito pronta. Então, como o lema da revista sempre foi mulheres que dão as mãos, é justo que eu comente isso e conte pra vocês que ele sempre foi essa pessoa, sabe? Não é aquela popstar que virou empresária, que deu certo e que se afastou das raízes, que perdeu. Então, eu sempre valorizo muito isso no mercado do trabalho, porque eu acho que o mercado tá ficando muito frio, muito gelado, as pessoas... É muito interesse atrás de interesse, esse capitalismo sem fim, que eu critico mesmo na revista, isso o tempo todo. Então, eu valorizo mulheres que sabem, sim,
ajudar a outra, sabe? É aquela história do erguer a coroa, né? Como é que tem um ditado esses dias, agora fugiu. É você ajudar ela a levantar a cabeça, entendeu? E não rir dela porque ela tá torta, porque ela tá com um negócio ali, né? Sabe? E não sei se vocês compreendem o que eu tô querendo dizer, mas a gente, como mulher e como empresária, e o nome, inclusive, desse momento nosso aqui é Impulsiona Donas, porque a minha vontade justamente é essa, de impulsionar tanto a ele como a vocês que estão assistindo, que são donas de negócio, que são donas de casa, que são donas de qualquer coisa que seja, a se levantarem, a buscarem propósito, não importa o que vou falar, não importa o que pense, e seguir o seu caminho com a certeza de que está fazendo o seu melhor dentro de cada área. Então, aí ele vem a representar muito esse relacionamento que se estende ao longo dos anos e com muita simplicidade, com muito acesso. Ele, que quero te perguntar, Siga, você conte para nós, como que foi essa sua história? Como você começou? Da revista a gente conta um pouco, mas eu quero que você conte. Escutem ela. Então, começou como uma menina que gostava de beleza, né? Gostava de beleza, gostava de se arrumar, já gostava de fazer em mim mesma e fazer nas amigas. E sou suspeita, porque eu me lembro disso, da gente se juntar em casa, então, pra se arrumar. E aí ele arrumava todo mundo. E eu vou fazer isso de graça, né? Dizem que quando você tem sucesso é quando você faz o que você gosta, até de graça. E pra graça e nada você faria a mesma coisa. Pra mim, não era, estou fazendo a minha profissão, né? Eu fazia por Deus, é o gesto de carinho e cuidado com as pessoas que eu tinha afeto. Então, eu comecei fazendo nas amigas, nos familiares, depois foi se estendendo, né? Entrei a trabalhar em área financeira, em outras áreas, né? Que não tinham nada a ver com a beleza. E nas horas vagas, ou tipo, estou estressada, preciso de uma amiga, preciso fazer o cabelo. Tô louco pra fazer um cabelo, ó. E aí foi crescendo o amor. Até então, tipo, tentar várias áreas, né? E acabar que, quando eu vi, eu estava dentro da AIA, né? Então, com pessoas maravilhosas, onde eu tive a oportunidade de poder trabalhar, que acrescentaram muito nessa trajetória, né? Várias pessoas que me ajudaram no crescimento, conhecimento. E, em geral, aí fui buscando conhecimento e cursos. E aí você vai indo. Mas, por muito tempo, aí chegou a ser a profissão mesmo, né? A profissão que, tipo, me conduzia, né? À realização de outros sonhos. Mas, depois de um certo tempo, eu percebi que não era simplesmente a minha profissão. Eu via que eu posso, através do meu trabalho, através desse cuidado, né? Fazer com que a autoestima da mulher eleve, né? Questão, às vezes, até de uma saúde, porque a gente acaba acompanhando várias fases das nossas clientes. Com o passar do tempo, fazendo amizades com essas clientes. Então, você participa de muitos momentos importantes para elas, né? Isso, então, assim, eu me sinto muito lisonjeada por fazer parte da história das minhas clientes. Né? Tipo, a minha formatura, o nascimento do meu filho, o meu casamento. E hoje eu poder ver, né? Como a gente falou, não vamos colar de idade, mas hoje eu poder ver as criancinhas que eu fiz, as fotos do book, e hoje ver eu arrumando elas para formatura. Né? Então, se eu poder acompanhar essa história, essa jornada de várias clientes e acabar, assim, com isso, eu crescendo como pessoa também, sabe? Isso é muito da mulher. Eu não sei se vocês percebem isso, mas é esse papel do pertencimento, de você estar junto com aquelas pessoas, você entregar o teu melhor e você ver aquela pessoa com um sorriso e você se sentir feliz por aquilo.
Eu reconheço muito esse papel, assim, na tua área, que você participa da autoestima dessas pessoas. Você ajuda a construir um universo melhor na vida daquela pessoa. Então, quem trabalha em áreas muito diversas, assim, muito diferentes da nossa, elas às vezes nos julgam e não entendem qual é a razão por trás de você ter escolhido essa área. Esse preenchimento que você recebe, que é uma questão energética, frequenciar. Eu falo nesse canal, vou cada vez falar mais agora sobre espiritualidade. Com ele eu tenho um pouco de liberdade para falar a respeito disso. E sem religião, tá, gente? Só tô questionando esse que é mais que leva a nossa vida. Então, você pensar que você está proporcionando momentos onde aquela pessoa está buscando ou sonhou com aquilo a vida inteira, ou é uma realização na vida dela. Você está participando dos melhores momentos, então sobra energia positiva para você e você recebe aquilo junto. Quem não entende o quanto que isso é satisfatório é porque nunca participou. Não sabe. É igual a professora que ensina a criança a ler. Ai, mas não ganha nada, não é reconhecida. Ela ensinou um ser humano a descortinar o véu da ignorância. Cara, não tem preço. Eu sou filha e neta de professora, eu sei o quanto que isso é lisonja. É muito bacana, é muito bonito, é muito engrandecedor, sabe? Então eu vejo a tua área dessa forma. A revista eu também vejo dessa forma. Porque eu também estou trabalhando para as mulheres aprenderem, receberem uma informação adequada, inteligente, de qualidade, que vai tirar, às vezes, um preconceito que ela tem, uma falta de conhecimento. A revista também é uma amiga. Eu vejo o teu papel como uma amiga. É muito fantástico. Isso Aproveitando, né, falando da revista, não era só quero sair na capa da revista, de uma revista. Não, eu queria ser capa da revista Modá. Então, assim, isso era exatamente isso. E aí, quando eu falo no decorrer do dia com as minhas clientes, né, com as minhas clientes e amigas, eu falo, estar na revista Moda, para mim, assim, como colunista ou participando só por trás das câmeras, numa preparação, fazendo um cabelo, é muito gratificante porque eu vejo exatamente isso, sabe? Mulheres, né? A gente fala mulheres, mas tem, né? Sim, todos, mas assim, você pega a revista Moda, você tem matéria, você tem conteúdo, né? Tipo, eu tiro dúvidas aqui, né? Eu tiro dúvidas e muitas vezes eu acabo conversando com quem tá aqui. Porque é exatamente isso. Me acrescenta, tira minhas dúvidas. Então, assim, várias edições, quando sai, a primeira coisa que pensaria, eu vou olhar a minha matéria, né? Não, eu saio olhar as matérias porque ela tem conteúdo, ela agrega para mim, ela acrescenta para mim. Não é um folhetim que eu vou lá, folheia só propaganda ou, sabe? Não, ela tem algo que logo a mais. Seu toque de experiência. Isso eu suspeito que eu adoro fazer a revista, eu sei o que tem ali, eu sei a qualidade que tem. Mas eu acho isso que a Eli tá falando, vocês podem até estar achando que ela tá aqui falando que tá sendo gravado, depois aparecer. Mas eu sei que é verdade. E ela falou isso pra mim muitas vezes, assim, tipo, eu podia estar em qualquer capa, mas eu queria estar na sua revista. Então é essa valorização do ser humano por trás, entende? Ela poderia crescer, embora de Pato Branco, ir para outras áreas, sei lá. Mas essas raízes são importantes. A gente não sabe nem medir o preço disso, hein? A revista é esse cuidado que a gente tem com as pessoas daqui. Porque o digital é imenso, o digital cresce, você vai para o mundo. Se você tiver um trabalho que você possa se desdobrar ali vendendo para fora, você pode esquecer a tua cidade. Mas faz diferença para você que vive no lugar e que faz questão de lisonjear as pessoas que estão nessa cidade, de priorizar, manter o dinheiro na tua cidade, ter bons relacionamentos com as pessoas da tua cidade, você vai entender o porquê de uma revista. Então, hoje, eu escuto muitas críticas, assim, do tipo, revista, Ana, vai pro digital, não sei o que, eu escuto isso. E eu falo, cara, a revista é um presente que sobra de um trabalho que é uma rede de mulheres. Então, essa rede de conexões de pessoas, cada uma na sua área, no seu espaço, tentando transformar a sua área e que elas largam um pouco do tempo delas, algumas investem dinheiro ali para cá presente,
Isso é o sair de si mesmo, pensando na sociedade, pensando nas pessoas que vão aprender. É óbvio, eu nem quero me estender muito nesse assunto, porque hoje aqui o alvo é você. Mas acontece isso. Então, por exemplo, grandes cirurgiões plásticos que poderiam estar na revista. Eles me dizem, sabe, eu tô com a agenda cheia, eu realmente não preciso de estar na revista. E eu falo, parabéns, você descobriu a roda. Tipo, eu sei que você não precisa de mim. A sociedade não precisa de você, animal. Se eu vou acrescentar para... Não quero dizer nada, tipo, não quero ser a grosseira, e eu sei que eu sou, e foda-se. Acontece que essa é a verdade. A pessoa, ela sabe que ninguém, ela não precisa de ninguém, ela é médico, tá com a agenda cheia, fala sério. Acontece que ele não se tocou que as pacientes dele leem a revista. As pacientes sonham com esse dia que vão contratar ele, mas assim, elas vão estar aprendendo na revista. E muitas se perdem no caminho, que é nesse lugar que eu quero chegar. Que vão muito pela vaidade de buscar fazer esse tipo de serviço. Então, assim, começa a botar na cabeça que só vai ser feliz se fizer a plástica tal, tal, tal. Eu sou infeliz, ou sou feia, ou não me adequo, ou não sei o quê. Esqueçam tudo isso. Você tem que encontrar... Eu não sou contra fazer nada de plástico, muito pelo contrário. Só que você tem que fazer quando você estiver bem. Experimenta botar alguém que está mal fazer uma plástica para ver se vai resolver. Não vai resolver, ainda vai piorar. A pessoa tem que estar bem consigo mesma, ela tem que estar, ela tem que sustentar esse momento de chegar lá na frente e a cirurgia ser uma cereja do bolo de alguma fase. E não confiar. Eu vejo isso no cabelo comigo, né? Exatamente. Então, exemplo, você pegar uma pessoa que, eu quero fazer, eu profissional, vou fazer o que eu quero. Não. E sem conhecer a história dela, sem saber o momento em que ela está vivendo e fazer a transformação que eu acho que eu preciso pôr, gente, eu posso mudar total essa pessoa, né? Ela pode se sentir totalmente frustrada. Os dois jeitos, né? Você pode estar muito na melhoria, eu posso. Isso, como você pode jogar ela assim. Os costas, tipo, mostrar a beleza dela e a autoestima dela ir lá em cima, e ela, uau, né, isso aí. Quando eu saí na capa, eu achei linda. Falei, nossa, sou eu essa aqui. Trabalho, né, do Marcel, maravilhoso. Excelentes, né? Então, assim, então é exatamente isso. Nós, como profissionais, conseguir ouvir, entender o que realmente aquela cliente quer mostrar. Qual é o real desejo dela? Não o que eu, como profissional, quero fazer para ela. E se entender ela, a fase, o momento, e tornar aquele momento memorável, tornar aquele momento agradável e fazer com que, quando ela precisar desses momentos, ela retornar. Exatamente. Dizem que a mulher, quando ela quer mudar drasticamente, ela chega e fala... corte, pinte, faça aquilo, aconteça, ela vai estar infeliz, né? Que diz que ela procura essa mudança externa para justificar o interno que não está funcionando. Também existe muito isso, e a gente consegue captar isso através disso, né? E com os comportamentos, inclusive dentro do visagismo, tá? Nós conseguimos ver através do corte, através das formas. Eu quero que você explique para nós melhor essas E cores também. Mas ela pode estar vivendo isso, mas ela também pode estar avançando uma fase, se redescobrindo isso. Então, assim, faz uma mudança de profissão, recém-formada, se descobriu. Então, também pode. Mãe, foi isso. A mãe é aquela história, né? Eu sempre falo para as minhas clientes, mãe, corta cabelo. Né? Porque ela vai viver uma fase onde ela é mãe. Ela não vai viver numa fase sou mulher, né? Tipo, o lado feminino dela. Ela se resguarda um pouco nesse momento e ela vive aquele amor, né? Com aquele serzinho que veio para inundar o mundo das mães. E ela vive aquele momento dela. Mas isso não é, assim, todas, né? Depende muito de cada mulher. Sim. E aqui você fala uma frase: uma mulher com autoestima renovada não quer guerra para ninguém.
É verdade. Não queremos, né? A gente e não necessariamente que eu falo assim, estar totalmente maquiada, mas assim, dentro do visagismo e dentro da consultoria de coloração pessoal, nós conseguimos realçar essa beleza na essência dessa mulher. Né? Não é porque uma modelo lá, de Hollywood, mas a gente consegue captar a essência dela. O que ela quer demonstrar, se sentindo linda, realçando as qualidades dela, né? Aproveitando o formato do cabelo dela, o formato do rosto dela, realçando a beleza que ela tem, porque nós hoje menos é mais também, né? Então, um exagero demais. Então, olha, Por isso que, é claro, o visagismo, eu acredito, é aquela situação, nem tudo que fica bom pra estrela lá de Hollywood vai ficar bom pra mim. Nem tudo fica bom pra minha irmã, às vezes, que pode ser até parecida comigo, que vai ficar bom pra mim. Então você começa a priorizar a tua identidade. Obviamente, cai em mais um assunto da minha área. A identidade é de fundamental importância, porque é aquilo que vai te consagrar na mente das pessoas, que vão fazer com que elas não esqueçam ou lembrem de você facilmente. Então, até mesmo num negócio ou coisa parecida, que nem você que está com a tua marca ali, é uma marca pessoal, não é por trás de uma empresa que tem 2 pesos e 2 medidas, é um pouco diferente. Você vai ser lembrado, a gente fez questão, não sei se vocês podem perceber, a capa da revista, eu fiz ela toda vermelha, né? Aí eles zoam pra vermelha, a gente viu o fundo vermelho. A princípio, quem olha pensa, meu Deus, que exagero, né? Uma loucura. Mas como não consegue... nossa, uma capa vermelha, eu de vermelho, tudo vermelho. Você fica assim, Ana, tá sem noção, né? Mas eu sabia que na mistura ia dar certo. E tá aqui, ó, cadeira vermelha, roupa vermelha, batom vermelho, por quê? Vermelho. Por quê? A gente criou uma referência. A partir do momento que as clientes da ele, às vezes estavam naquele dia com a autoestima meio baixa, olhou pro lado e encontrou um vestido vermelho, um batom vermelho e fala, eu preciso na ele. Você vai ver, se não tá acontecendo, não vai acontecer. Eu sou tua cliente, eu percebo, assim, quando eu começo a sentir falta de uma unha vermelha, de passar um batom vermelho, é porque eu tô sentindo falta da minha sensualidade, eu tô sentindo falta do meu poder, da minha autenticidade, da minha, como eu vou dizer, o meu empoderamento. Tô sentindo falta nesse entendeu? De me expor. E aí vem na hora ele, já fala, vou marcar minha unha, vou marcar um cabelo, né? Era essa a intenção, né? Construção da marca da ele, que eu pude participar também, e com relação a essa construção toda de identidade aqui no posicionamento na revista, né? E funcionou. E interessante. Deixa eu te falar, cortando você, foi a revista mais elogiada que eu tive até com hoje. Sou suspeita em falar, eu acho que é a revista mais linda. A modelo, gente. A minha avó viu essa revista, a minha avó é suspeita também. Só que ela não reconheceu ele. Ela olhou e falou, meu Deus, sabe? Ai, que lindo. Só que é legal também você saber que você conversa com vários públicos. Eu vou voltar de novo um pouco da minha área, porque o digital, né, acaba deixando de livro meio doido da cabeça, porque é muita informação. Muita informação, então, quando se trata das redes sociais, a gente recebe de tudo que lá informação, né? E aí, o que acontece? A revista, embora tenha informação, mas é aquele momento que você tem de dar aquela parada, assim, de novo, você curtir o negócio, você vê o que uma profissional da cidade tá dando uma dica para você. Então, a revista é aquele momento que você relaxa, sabe? Eu vou deitar no sofá, dar uma relaxada, tô cansada, tô de saco cheio de computador, tô de saco cheio de tela, e você curte aquele momento, assim, né? Então, a revista, ela atinge várias idades. Então, às vezes a gente até se perde pensando que tem que fazer muita coisa na internet, e o público que tá vendo lá nem é o teu público, às vezes. Não, eu não posso generalizar, né? Porque hoje o digital tá crescendo muito. Então, mas tem que entender que cada rede tá falando com uma pessoa, com um público, com uma persona, uma idade, um gosto, né? Então, com acessos que a pessoa tem. Então, você tem que ver que nem sempre você vai estar falando com o teu público na rede social. Então, mais uma vez, vai entrar, por que uma revista local? Porque você está falando com a pessoa que vai vir exatamente aqui. Ela não vai procurar, entendeu? Fora.
E os de fora vão ver você para copiar um cabelo, para seguir uma tendência que você colocou, para usar você como referência. E tem o seu valor, isso é importante também. Tá bem? Mas dentro do comércio... É interessante você falar na questão antes de, né? Porque a revista vermelha, as pessoas se renegaram de vermelha letra. E exatamente isso aconteceu comigo essa semana. Uma que te relatou para mim, ela veio pro salão, viu o atendimento, e ela relatou para mim, sabe por que eu lembro de você todos os dias? Eu fiquei pensando, né? Porque no trabalho dela, na mesinha, tá lá a minha revista. Tá lá a revista Modá, né? Mesmo, talvez eu não frequentando um consultório médico, uma escola, uma loja, eu estou lá, né? O meu trabalho está lá. E quando alguém, à espera de uma consulta, pega a revista, eu vou estar lá. Era aquela história de que quem não é visto não é lembrado. Isso ainda funciona até vezes. Clientes antigas que voltaram a lembrar de você, acontece muito assim, de que, pô, olha, você tá com o celular, perdeu o mini. E na crise que a gente passou 4 anos atrás, não falo nome porque às vezes dá uma bloqueada no Vika, mas assim, travou a nossa vida. Então, às vezes, você mudou de sala, mudou de espaço, as pessoas que frequentavam ali, de repente, deram aquela... Não é esquecer, mas você saiu da visão. E aí, às vezes, a pessoa perdeu o contato com você e não te encontrou mais. E não lembrava, às vezes, do nome para procurar você. E acontece, entendeu? Então, assim, quando você tá na revista e tá por todos os lugares, mesma coisa. Eu não tô dizendo que pare de estar na rede social, pelo amor de Deus. Tanto que aqui nós estamos em redes sociais, vocês estão vendo a gente. Vai estar no Instagram, vai estar por aí. Mas é o conjunto para quem está se posicionando num mercado pequeno, como é o caso da nossa cidade. A gente mora em Pato Branco, para quem é de fora e está acompanhando. E Pato Branco tem 100 mil habitantes. Então é uma cidade com uma outra realidade. É muito diferente de um São Paulo da vida, bem que se equivale a um bairro, né? Mas assim, eu tive uma experiência no final esses dias, uma experiência interessante que eu quero contar para vocês. Eu fui numa sala, num prédio comercial aqui da cidade, e tem uma mesa de centro com sofazinho na entrada. E ali tem muitas revistas. E aí eu vi que tinha maços e maços de outras revistas. E aí eu falei, não, né, não posso sair perdendo, já que tá todas as revistas aí. Eu já tinha entregue lá. Só que eu falei, vou de novo, aí desci, tava chovendo. Eu desci do carro, fui no porta-malas, peguei um maço de revistas, levei pra porque naquela mix. Falei, então, já que tem revista aqui, tô aí, né? Só isso. E eu tive que voltar nesse prédio no outro dia. E aí, quando eu chego lá, as revistas estão todas lá, menos a Moda A. A revista Moda A sumiu. E eu pensei, será que tiraram? Mas as outras estavam lá, eles não tiram a revista. Ou seja, as mulheres, principalmente as mulheres, mas claro que homens também vê a revista e levam. Acontece que aqui a moral é diferente, eu falo com a mulher. O restante que recebe a informação, pode, é bem-vindo em ver a revista, mas aqui eu falo, oi leitora, amiga, mãe, entendeu? É assim que funciona. E assim, por trás de toda mulher vai ter A família inteira vê aqui, essa mulher, ela vai ter o solvastação, não vai ter o infantil, vai ter. E a vida da mulher, ela se envolve com tudo, com a maternidade, com a vida dos filhos, com a vida do marido. Tanto que nessa edição nova que eu estou preparando, vai ter uma matéria que é como ajudar o teu marido a escolher roupa. É verdade, vai ter uma matéria. Então eu achei interessante colocar. Mas eu só queria contar para vocês isso da revista ter sumido. Ela sumiu de um dia para o outro. É fim de tarde quando eu fui no outro dia. No outro dia, começo da tarde, já não estava mais. Então, assim, as mulheres gostam de receber um negócio bonito. Uhum. Mas eu já tive relatos assim também. Posso levar uma revista? Pode, viu? Mas eu vou levar mais umas. Porque eu vou deixar lá e vão me pedir. Leva mais. Inclusive, eu tô sem revista. Também não quero mais. Isso aqui eu vou guardar aqui. Eu vou quando for embora. O que mais que você oferece? Qual que é o diferencial do teu trabalho? Começar a falar sobre isso. Um diferencial? O que faça ele diferente?
como posso dizer? Não seria a é diferente, né? Porque eu acho que cada pessoa tem seu jeitinho, sua forma, né? Eu costumo falar assim que, principalmente na minha área, para cabelo, a gente precisa, a cliente precisa se identificar comigo, necessariamente. Algo conecta uma a outra, é porque nós temos profissionais bons e excelentes. Então, não posso dizer, eu sou muito boa, embora eu acho que eu sou boa, mas eu sei que existem profissionais também, né, excelentes dentro da nossa cidade. Mas as clientes acabam se conectando, né? Então, antes mesmo dos anos anteriores, né, que a gente acabou de comentar, eu já trabalhava de uma forma exclusiva. Eu fui cliente, né? Já fui cliente, sou cliente, e eu sempre coloquei para mim, quero que as minhas clientes saiam do meu salão se sentindo bem, memória atrás, né? Eu quero que elas, depois de um dia cansado, exausto de trabalho, ela vê, então ela relaxa. Então, eu busquei criar um ambiente que traga conforto para os clientes. Então, com massagem, com algo a mais, né? Um cuidado a mais, um cafezinho, um chazinho. Podia ter gravado eu fazendo massagem, né? Podia. Então, assim, uma música que ela goste. Como eu trabalho com um horário mais exclusivo, né? O horário da Ana, aquele momento da minha cliente, eu realmente atendo ela como se eu estivesse recebendo ela na minha casa. Sim. Então, assim, é literalmente um momento nosso. Não tem o que ter qualidade. E é por isso que você usa um personal hair. Isso aí. Porque eu não vou fazer uma cópia de um cabelo de alguém. Eu personalizo esse atendimento, eu personalizo o cabelo que a gente vai fazer com ela. Eu gosto de, sem ser repetitiva, mas eu gosto de entender a essência dela, para assim poder desenvolver o meu trabalho. Eu sempre costumo falar assim, não é só questão eu e Elisângela como profissional e como técnica, né? Porque como técnica eu, né, faz aquelas coisas malucas, de showzinho, sim, a pessoa, e a pessoa passa chorando, né? Porque eu muitas vezes saí de dentro dos lugares insatisfeita. Então eu falo assim, não, eu não quero isso. Eu quero, a minha cliente que é naturalidade, eu vou trazer naturalidade para ela. A minha cliente está vivendo um momento onde ela quer aparecer mais, então eu vou proporcionar isso a ela, né? Não é uma fábrica onde todas saem iguais. Exatamente. Então, se for dizer qual é o seu diferencial, eu procuro olhar para a minha cliente, ouvir a minha cliente. Eu não gosto de repicado, não vou repicar. Já é um grande diferencial. Porque quando você vai em um salão que tem lá várias cadeiras, eu passei por isso no final de semana que eu estive em outra cidade, Facidril. A gente é um monte de cadeira e você é mais um. Ninguém escuta ninguém, você é mais um. Não é aquele momento que, e justamente voltando para o digital por fala, a gente fica muito por trás das telas e você não tem mais com quem conversar. Eu, principalmente, fiquei em home office depois daquela fase ruim que passamos um tempo atrás. E aí eu tenho muito assim que eu sinto falta de conversar com pessoas. E vir no salão, muitas vezes, abre aquele momento assim de tipo, eu vou lá, vou tomar um café, vou conversar, vou fazer lá make, vou fazer lá massagem. Isso faz toda a diferença, né? Vou mexer no meu cabelo, devo ficar com as horas lá, ter que estar bem, tem que estar à vontade. Já faz unha, cabelo, tudo tem que fazer isso, não sei se e esse momento que eu sinto falta hoje em dia. Então, um salão que realmente te olha e te aceita, te acolhe, faz toda a diferença. E você entender que não é todas as clientes são iguais, né? Então, se você olhar por que o personal personalizo, por exemplo, eu personalizo desde o teu atendimento, né? O fato de você saber se a cliente gosta do café pretinho, café ralente, sabe? Uma questão de carinho, né? De você saber entender o momento que às vezes ela tá passando, uma cliente que é falante, de repente ela veio quietinha, então você saber respeitar aquele momento dela, né? Às vezes ela quer um atendimento todo mundo tudo junto, às vezes nossa, sou da Jenny, então esse atendimento mesmo exclusivo, saber que aquele momento vai ser
dela. Aquele momento eu estou cuidando dela, para que ela sinta esse momento de cuidado, de amor, de carinho. E às vezes é exatamente isso. A mulher, ela busca se embelezar porque ela está buscando, principalmente nós mulheres, mas a tendência é, eu faço pelo meu filho, eu faço pelos meus pais, eu faço pela minha casa, eu faço com todos, né? Eu faço pelo meu trabalho. Mas aquele momento que é para ser dela, ai, tô exausta, tô cansada, né? Sim, então eu vejo como a minha profissão poder proporcionar aquele momento de exaustão dela, de cansaço dela, renovar a energia dela, renovar a autoestima dela, né? E eu percebo muito isso, sabe? Às vezes ela chegar assim com o ar mais abatido, ou né, mais cansado, entristecido, e ela sair com o olhinho brilhando, sair outra pessoa, isso assim. Então, para mim, assim, claro, a minha profissão, né, é o meu trabalho, né? Mas não, o melhor momento do atendimento não é o momento do receber, não é o momento onde eu vendo um pacote, né? O melhor é quando ela chega com as suas dores, com as suas queixas, com os seus traumas, e através, né, da minha profissão eu poder mudar isso, sabe? Então, assim, para mim é exatamente isso. O melhor momento é ela sair daqui feliz, tipo, consegui, era isso que eu queria, né? Ou talvez lá na frente, olha, lembra, meu cabelo era assim, eu tava assim, hoje, tipo, sabe? Meu cabelo não crescia, hoje ele cresce. Nossa, lembra, meu cabelo era quebrado, né? Meu cabelo era manchado, sabe? E pra mulher, eu sempre falo, assim, eu sempre falo, cabelo e sobrancelha é uma coisa que... Unha também. Eu de unha verde outra pessoa. Mas eu faço cabelo e sobrancelha porque eu já fiz e já me cara, eu não deixo por a mão. Eu já fui aquela assim que eu já perdi 50% do meu cabelo numa clínica. Nossa, então assim, de muitas vezes eu não me olhar no espelho porque tipo assim, eu olhar, eu não me identificava com aquilo, né? De falar, eu quero o cabelo assim, eu sei totalmente o contrário. Porque foi uma falta de comunicação. Eu sei de casos de pessoas que recuperam o cabelo, né? Demoram um tempão recuperando. Aí depois eles resolvem ir para outro lugar, porque já tá com o cabelo bom, vai lá, estraga de novo, tem que voltar para você. E nós passamos por um período onde as mulheres pararam de fazer as químicas. Então, assim, por muito tempo, antes de tudo isso, algumas clientes me procuravam exatamente para mudar o cabelo branco. E aí, quando eu olho e vejo o cabelo, gente, muitas vezes eu me acusei, assim, de falar, olha, teu cabelo é lindo. Se a gente fizer isso, tal, ser muitas vezes verdadeira com ela. Entende? Não só alcançar, ela quer fazer 10 coisas no cabelo, quero ganhar e vou fazer e tipo assim, opa, 10? Vamos vender 15 coisas. Não. Se eu olhar e não há necessidade de 10 coisas, vamos fazer uma. Sim, duas. Também olhar a questão financeira, né? Porque eu preciso saber se essa minha cliente vai fazer uma transformação e ela vai poder, nos próximos meses, manter em casa. Né? Então, questão de orientar ela a cuidar, a manter uma manutenção. Sempre falo 50% meu, 50% teu. Então, orientar mesmo. Porque como que ela vai saber que produto usa, como usa, a forma que usa, né? Então, orientar realmente o tempo de retorno. E a gente sabe, gente, olha, salões aí que enganam as clientes, bonito falar paciente, enganam as clientes prometendo uma coisa e usando outra, Camilo, né? A gente já sabe. Aí ele até por ter estado por trás de outra que já viu acontecer, né? E vamos citar nomes, mas já viu acontecer de troca de produtos. Isso. Assim, você conseguir passar para o teu cliente a segurança, né? Do teu cliente confiar em você. E é exatamente isso, né? Quando você recebe clientes com todas essas dores, né? Que a gente repetiu, é muito difícil você chegar, né? Ela procura, mas... Então, você conquistar uma confiança naquela pessoa e poder proporcionar, né? Eu sempre
sou muito verdadeira, eu gosto muito da avaliação. Então, trazer a cliente para fazer uma avaliação, para a gente ter essa conversa, ter esse entendimento, entender porque, para mim, se eu falar, sei lá, a cor amarelo, vários tons de amarelo. Né? Então, a gente falar em tom de amarelo, para você, amarelo um tipo. Pode ser um amarelo índico dourado. Para mim, pode ser aquele amarelo canarinho. Né? Sim, então, assim, saber entender a tua cliente para que o resultado, juntas, eu e a minha cliente juntas, chegar no resultado esperado dela. Então, para mim, a maior alegria em si é realmente chegar, ver que a minha cliente se agradou daquilo. Poder, através das minhas mãos, né, poder mudar, transformar, acrescentar, acelerar. Da verdadeira moeda que a gente tem é a energia, é o tema. Então eu vejo muito assim, o que você vai deixar por a mão na sua cabeça? O que você vai deixar roubar a sua energia? Ou de entregar uma energia muito melhor, igual você trouxe, tem que escolher alguém que você confie, goste, se identifique. Para mim isso é importante. Tem pessoas que não ligam nem conhecem essa realidade. Eu acho isso fundamental. E tem uma frase dele que eu estou esperando para ler, faz tempo. Roupas são descartáveis, cabelos não. Isso é muito legal, isso aí. Por que é legal? No cabelo... O cabelo ele cresce, essa nós. A gente pensa, o cabelo cresce, dá pra moicar e tal. Mas você, o cabelo ele te dá personalidade. Ele te fecha, é a moldura do quadro. Né? E o cabelo, ele traz pra nós uma feminilidade, né? Com certeza. Então, assim, pra mim, o cabelo, né? Quebrei um cabelo com corte químico. Não, imagina como que a pessoa vai ficar. Então, assim, não tem como, tipo, tira aí e coloca outro. Sim. São meses, lógico que a gente, meses tratando, meses... Sim. E é isso, eu quero saber o que você dá de dica aí pra quem tá começando o salão agora, pra quem tem esse sonho, pra quem gosta, pra ele do passado. O que você diria pra você no passado, que hoje pode ser que as pessoas se identifiquem, assim, que dica que você deixa? O que eu diria pra ele do passado, ou pras pessoas assim, eu sou suspeita, amo a minha profissão, amo mesmo. Mas eu andei dentro da área, mas fazendo outros serviços, né? Porque dentro desse salão, por muito tempo, eu trabalhava no salão, mas o dono ou a dona fazia o cabelo. Então, muitas vezes não tinha tanto acesso, né? Então, eu esperava dar uma brechinha pra, vamos lá. Mas, então, assim, o principal, eu acho assim, você tem que descobrir aquilo que tu... Encontre que você isso, dentro da área, aquilo que você exista, persista. E principalmente assim, não deixe o medo te paralisar. Faça de tudo um pouco. Eu acho assim que o medo ele é importante, porque tudo que você você não conhece, vai vir um pouco medo. Mas ou o medo ele vai te paralisar, ou ele vai te fazer avançar. Exato. Né? Então eu falo assim, por que eu falo do medo? Porque muitas vezes eu tive medo. Quem não tem? Mas eu tive o medo e deixei ele me segurar um pouco. Então, assim, vai atrás, né? Busca conhecimento, se atualiza, né? Procure ser o melhor com o que tu tem em mãos, né? Então, assim, eu gostaria de já estar na capa da revista Moda A. Ainda não é o momento. Se prepare, capacete-se. Entre como colunista, entre como anunciante, migrar até chegar o momento de você ser a capa. Assim, não desista, não deixe o medo que paralisar. Queridos. Então, se eu pudesse falar isso lá atrás, eu falei, vai. Que vale a pena, você não sabe nada, você vai ser capa de uma revista, vai que vale a pena. E eu falo assim, tá, não faz muito tempo não. Há poucos aninhos atrás, eu vi que não era somente uma profissão.
eu vejo como se fosse o meu chamado, como se fosse o meu dom. Eu hoje faço o cabelo dos meus clientes, não é só, eu amo fazer, ou só minha profissão. Não, eu realmente sinto que é isso que eu nasci pra fazer. Eu acredito nisso. Sabe? Eu acredito. Por muito tempo, ou às vezes por algumas dificuldades, você faz assim, opa, será que beijou, nesse se entende? Mas todo mundo tem um cera. Então eu posso dizer assim que eu não só amo, eu acho que eu estou fazendo o meu propósito. Eu estou vivendo o meu propósito, Elisito. Parabéns. E eu te acompanho e sei quanto é teu trabalho de excelência. E indico e sou muito feliz por ter você na lista e na minha vida. Eu também, como cliente, né? Amiga, irmã, né? E é isso, gente. Eu quero contar pra vocês que agora eu lancei a franquia da revista. Não sei se eu tive que contar. Lancei a franquia para reproduzir isso em outras cidades. A ideia é que você que tem uma cidade que vai lá, tenha 150 mil habitantes, até uns 200 mil habitantes, acho que encaixa bem, que você pode reproduzir isso na tua cidade com o nosso know-how, com a nossa experiência. Então, a minha equipe faz a arte, a gente desenvolve a parte jornalística, de propaganda e tudo mais, e você só comercializa e repassa e distribui na tua cidade. A ideia é ter vários nichos de mulheres esparramados para crescer essa nossa sementinha aí que a gente plantou de mulheres dando as mãos e construindo uma sociedade melhor, sabe? Sim, e aproveitando que nós não comentamos, né? Mas a Ana faz parte, né? Do início do meu sonho, do início, né? Da Eli Rodrigues. Porque lá atrás não era a Eli Rodrigues. Né? Lá atrás era, tipo, eu queria um nome diferente. Como qualquer salão. E aí, depois eu fui vendo mesmo que a essência, porque as clientes, elas iam no salão da Eli. Então, aí você qualquer nome, né? Isso aí. E assim, ó, eu tive, né, o prazer de ser mentorada por você. E eu vejo que depois disso, né, não é só ser um gol profissional, mas você precisa ter pessoas que façam ver isso e dar um salto, porque para mim é exatamente isso. A mentoria, ter uma visão, né, de fora do que eu precisava para não ser enxerga. Aí eu diz que ser uma empresa, ser uma profissional, uma empresária, ser uma marca. Então, assim, foi através da Ana, foi através da Moda A, foi através, né, eu fiz essa mentoria, assim, para mim realmente foi, assim, um divisor de águas. Que divisor de águas, assim, que vai eles de mudar alguns, como que eu posso dizer assim, alguns preconceitos para algumas coisas, né? Tipo, de repente você estar muito fechada para algumas coisas e você vê que, tipo, solta e deixa que flui, que vai, né? E o quanto a gente se fortalece quando a gente se conecta com a própria essência. Então, quando você está de dentro para fora, você não enxerga. Você está ali pagando conta, boleto, você só pensa em resultado e realmente pesa. Isso vai pesar. Então, você tem que olhar de fora para dentro, com o teu negócio, para a tua imagem, a transformação que você causa na vida das pessoas. Você olhar com... Hoje, a gente está aqui falando de tudo isso que é a Eli Rodrigues, talvez lá atrás você não olhar, não enxergado. Então, nunca se imaginou estar numa revista. Então, vem todo um trabalho de identidade e de reposicionamento que, graças a Deus, eu estive aqui presente em algumas amigas, né? E aí, me sinto muito feliz e grato por ter estado lá. Dá certo, né? E no dia do lançamento da revista, né? Eu falei e volto a falar, muito obrigado, Ana, por você nunca desistir. Quem nunca quer existir, né? Ana, nunca vou emocionar, mas assim, realmente você nunca desistiu de mim, né? E não vou desistir como amiga, como cliente. E por ter feito eu crescer como pessoa, como profissional
né? Porque lá atrás, assim, ele vai, se atualiza, a Thaís também, né? Então, assim, sempre torcendo realmente pro teu crescimento e ter o prazer de ter vocês acompanhando esse pensamento, né? Imagina se eu parte, Aí quando eu falo toda essa espiritualidade, né, que eu falo sobre isso, as pessoas às vezes até se perguntam, cara, eu dei muito mais a ganhar. E olha tudo que eu escutei agora, eu tô aqui também me segurando na canta. Né? É o resultado do meu trabalho também. Então eu posso te entender porque eu também vivo isso. Eu ajudo pessoas a melhorarem e se reconectarem consigo mesmas. Então, para mim, o teu crescimento é o meu crescimento. Não tem como eu não ficar feliz e satisfeita. E é isso, gente. Isso aqui, esse bate-papo agora vai acabar aí lá. Vamos pegar o guarda-tapo. Agradeço por vocês estarem aqui com a gente, terem seguido. Eu quero que vocês entrem no Instagram dela, que é Eli, personal, hair. Eli, seja o personal. E o meu é Tudo Comunica Você, é do livro, e eu assino embaixo porque eu comecei a usar esse nome quando eu comecei a pensar no livro, e foi por causa do Instagram que surgiu o livro, inclusive, não ao contrário. Então, eu não tirei mais esse nome. Mas eu sou a Ana Marcari, vocês também podem me encontrar, Ana com 2 N's. E é isso, eu quero que vocês sigam a Revista Modá, principalmente, porque esse Impulsiona Donas, que é o nosso momento descontraído aqui de conversa, surgiu justamente por causa da Revista Modá. Um grande abraço para vocês, fiquem em paz, fiquem com Deus e vamos lá. O negócio não para. Vem pra Modá, você poderia...